Fala galera, tudo beleza? Começamos agora mais um vídeo especial aqui no motorsport.com e hoje a gente vai debater um tema bastante polêmico, o legado de Sebastian Vettel na Ferrari. Afinal, o alemão foi ou não foi um fiasco no time de Maranello? Bom, claro que esse vídeo vem em função aí da confirmação da saída de Vettel da Ferrari ao fim de 2020. Por isso, eu, Carlos Costa, e o editor-chefe do motorsport.com, Felipe Mota, a gente vai debater o legado do alemão na Ferrari. E para dar uma apimentada nessa discussão, a gente vai comparar também a trajetória do Vettel na Ferrari com tudo aquilo que Fernando Alonso fez no time de Maranello. Bom, mas antes da gente entrar nesse debate de fato, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like e o seu comentário. Agora sim, vamos lá! Bom, então antes da gente seguir para o nosso debate principal, vou fazer uma recapitulação dos números do Vettel, de quando o Vettel chegou ao time de Maranello de fato, né? O Vettel que foi tetracampeão da Fórmula 1 pela Red Bull entre 2010 e 2013. Felipe estava por lá nessa época no paddock da F1, cobriu bem esse período de ascensão e consolidação do Vettel, e logo depois ali de uma queda, por assim dizer, da Red Bull em função da mudança de regulamento, o Vettel logo no ano seguinte foi para a Ferrari, ou seja, em 2015, primeira temporada do Vettel na Ferrari, em substituição inclusive ao Fernando Alonso, por isso um pouco dessa conversa que a gente vai ter hoje, mas aí fazendo uma recapitulação geral, o Vettel disputou 101 GPs pela Ferrari, 14 vitórias, 12 poles, 40 pódios e 14 voltas mais rápidas. Não são números astronomicamente maiores que os do Alonso. O Alonso, inclusive, tem menos vitórias que o próprio Vettel, mas pegou um período um pouco mais complicado. E antes da gente entrar na comparação de fato, queria, Felipe, que você desse um panorama geral para o nosso telespectador nesse momento, da diferença entre os períodos da Ferrari na época do Alonso e na época do Vettel, como equipe em si, não a diferença dos dois como pilotos da Ferrari. Porque a gente tem toda a questão do regulamento, o domínio da RBR na época do Alonso na Ferrari e agora o domínio da Mercedes na época do Vettel na Ferrari. Como é que ficou aí essa mudança de paradigma na Fórmula 1? Em relação a época do Alonso, é importante dizer que o Alonso, quando se juntou em 2010, a Ferrari foi muito mal em 2009, tinha ido bem em 2007, 2008, muita gente acha que era um rescaldo ali da década de ouro da Ferrari, porque o ano terrível da Ferrari foi 2005, mas o carro não era ruim, eles tinham problemas com os pneus Bridgestone. Em 2010 em diante, foi ali um momento de reconstrução, então pegando como exemplo o Alonso, para mim, o Alonso pegou um período pior da Ferrari do que o Vettel. O Vettel, é importante dizer que os dois últimos campeonatos da Ferrari teve momentos sólidos, né? O Vettel foi vice-campeão, na verdade as últimas três, né? O Vettel foi vice-campeão em 2017 e 2018. Em 2019 a Ferrari foi bem, ali conseguiu vencer corridas, mas o momento de protagonismo da Ferrari veio com o Leclerc e não com o Vettel. Mas eu acho que a Fórmula 1 ela não é tão simplista como a análise do futebol, por exemplo. Então, embora a Ferrari do Alonso tivesse sido, num contexto geral, pior do que a Ferrari do Vettel, o que faz com que a minha leitura seja de que o Alonso fez um trabalho mais louvável do que o Vettel, o domínio da Red Bull, que foi forte, ele não é um domínio igual ao da Mercedes. O domínio da Mercedes ele é mais avassalador. A Red Bull dominou muito 2011, 2013. 2010 teve o melhor carro? Acho que no geral teve, mas o pau comeu com o McLaren e com o Ferrari. É importante dizer que Ferrari muito pelo talento do Alonso e também de uma Ferrari que decidiu colocar as fichas no Alonso bem antes do que qualquer concorrente. O pau comeu em Red Bull e McLaren e não comeu na Ferrari. Ah, mas o Massa foi mal. Ok, mas o Fernando is faster than you. O Massa foi líder daquele campeonato no começo do ano. E o Fernando is faster than you chegou quando o Massa tinha pontos, uma diferença de pontos para o Alonso menor do que uma corrida. Ou seja, se o Alonso quebrasse, o Massa ganhasse, Hockenheim, por exemplo, quando veio a ordem, o Massa passaria. O Massa passaria o Alonso. Então, na minha opinião, é assim. O Alonso tirou muito mais coelhos da cartola do que o Vettel na Ferrari. O Vettel teve uma Ferrari melhor do que a do Alonso no geral, mas o sarrafo também foi mais alto da Mercedes. Por quê? Porque dos 4 anos dos títulos do Vettel, teve briga em 2.
Dos 6 anos de domínio da Mercedes, 5 com o Hamilton, 1 com o Rosberg, que foi o Rosberg, a disputa quase sempre foi entre os dois da Mercedes, mas é verdade que em 2 anos, 2017 e 2018, que ficou a impressão que a Ferrari tinha, vamos supor que tivesse um degrauzinho abaixo, mas tinha momentos de domínio em relação a Mercedes, em algumas provas pontuais, o Vettel até erros cometeu. Então teve um ano que, para a parada de verão, o Vettel estava na frente, estava bem. Voltou ali em Singapura, aí deu rolo em Singapura, aí teve erro e tudo mais. Então, nesse duelo, Alonso e Vettel como ferraristas, para mim o trabalho do Alonso é excelente, o do Vettel não. E voltando aí à comparação entre épocas, tendo em vista os domínios de Red Bull e Mercedes, daria talvez para fazer uma certa ponderação, uma questão de equilíbrio no seguinte sentido: o Alonso talvez tenha tirado um pouco mais o carro da Ferrari do que o Vettel, mas não teve um competidor tão dominante quanto foi a Mercedes na época do Vettel. Já no caso do Vettel, o Vettel em si não tirou tanto do carro da Ferrari, ao passo que o domínio da Mercedes, propriamente dito, era maior. Você acha que é uma máxima verdadeira aí que vai ficar para a história? Eu acho que o binômio Hamilton-Mercedes é muito mais forte do que o binômio Vettel e Red Bull. Acho que a Mercedes é mais dominante do que aquela Red Bull e o Hamilton é melhor piloto que o Vettel. Especialmente nos momentos em que eu acho que no geral, como carreira, é indiscutível, mas se a gente pegar esses miolos, esses Vettel na Red Bull e o Hamilton na Mercedes, o Hamilton ganha e a Mercedes leva da Red Bull. Isso não significa que a Red Bull não era boa, ela foi dominante, muito dominante. Mas o Alonso chegou em Abu Dhabi 2010 na frente, né? Não precisava nem ganhar aquela corrida. Aquele foi um pecado. O que teria sido de Alonso e Ferrari depois daquilo, se tivessem vencido, né? E 2012 também deu jogo até o final, na decisão em Interlagos. Então, méritos do Alonso em tirar os coelhos da cartola, e tirou, gente. Ele tirou grandes coelhos. É importante dizer que existe uma diferença que aí o Vettel leva vantagem. O Vettel tem um poder de agregar a equipe mais do que o Alonso. Então, assim, basta ver que se você ouve os ferraristas falarem sobre o Alonso, hoje, você não vê um endeusamento. Montezemolo, no podcast da Fórmula 1, detonou, falou, porque o Alonso quando ganha é o Alonso, quando perde é a Ferrari, e isso vale para todo mundo. O próprio Massa fala, ele é um fenômeno, mas... Aí você fala, mas o Massa é torcida, mas os chefes, o Alonso tem isso por qualquer lugar que ele passou. Então esse negativo, esse clima pesado que ele tem, o Vettel não tem. Então eu acho que quando o Vettel sair, não vão tratar o Vettel como fora de série, com o respeito que provavelmente eles tenham como com o Alonso, mas eu não acho que eles vão dar essas alfinetadas, não. Porque eu acho que a reputação dele vai ficar meio imaculada como um cara legal que tentou e não deu certo. O que você acha desse duelo Alonso e Vettel como ferraristas? Eu acho essa parte psicológica que você mencionou bastante interessante, justamente na comparação dos períodos dos dois na Ferrari. Nesse sentido, eu vejo que os dois, não posso dizer que erraram, mas tem falhas capitais. Aí no caso mais recente, que é o caso do Vettel, me parece muito que a partir do momento que ele perdeu todo o suporte da Ferrari como piloto número 1, que ele vinha, embora o Raikkonen fosse um grande piloto, numa situação de relativo conforto ali com o Kimi companheiro, a partir do momento que ele perdeu esse suporte 100%, por assim dizer, da Ferrari, chefe de equipe, enfim, aquela preferência total da equipe, ele se sentiu um pouco, não sei, desconfortável, um pouco desafiado de uma maneira errada para ele no que tange a preparação psicológica para as corridas. E a gente vê isso nas corridas, inclusive, porque embora no segundo semestre do ano passado ele tenha melhorado, aliás, em termos de gerenciamento de corrida, a gente cita até o GP da Alemanha, que ele largou lá atrás, chegou em segundo, uma grande corrida, que muitas vezes as pessoas até esquecem, mas no começo da temporada ele não só estava perdendo para o Leclerc em classificação, mas também nas corridas. Então eu vejo que essa parte psicológica talvez tenha pesado bastante. Ao passo que o Alonso, na minha visão, e eu não cobri a Fórmula 1 em loco na época dele na Ferrari, mas o Alonso me parecia um cara que não tinha muito essa conversa. Ele botava até um pouco de medo na equipe, no sentido de toda a equipe trabalhar para ele, e ele botar pressão total em qualquer que fosse o companheiro, seja Massa, Raikkonen. A gente viu o próprio Raikkonen, que correu uma temporada com o Alonso na Ferrari, não conseguiu disputar nada com o espanhol.
ainda que o carro da Ferrari fosse ruim em 2014. Então eu acho que são dois ônus, um pouco diferente do outro em relação a esses dois pilotos. O Vettel é um piloto um pouco mais carente, por assim dizer, e o Alonso um piloto um pouco mais, não sei, individualista, por assim dizer. O que você acha? Sem dúvida. Eu acho o Alonso é uma figura mais predadora, né? Mas assim, grandes esportistas são, né? A gente tem a série agora no Netflix do Jordan, do Chicago Bulls. Os companheiros dizem que ele pegava pesado. Inclusive o último capítulo que eu assisti, já foram disponibilizados 8, mas eu parei no 7º, mostrando isso. E ele falou, não, cara, se é para avaliar meu bom mostismo, pô, eu queria ganhar a qualquer custo. E quando eu cobrava um companheiro, era para ele entender essa mentalidade e subir o sarrafo dele. Não é para ele me melhorar, eu ia fazer. E aí ele fala uma coisa que eu achei fantástica, uma frase que ele fala assim, eu não pedi nada para um companheiro meu que eu não tivesse feito. Né? Assim, que eu não fazia. Tipo assim, ele não falava para os caras, vai, corre, faz, só ordenando. Ele falava, corre e corria na frente. Então assim, essa é uma característica do Alonso. Ele cobra, vai lá e tem essa mentalidade. Mas assim, eu acho que a grande questão do Alonso foram os anos sucessivos de não vencer. E aí é um casamento que rompe. Porque se ele tivesse essa personalidade, ele tivesse ganhado em 2010, os caras estavam até hoje tomando vinho, os caras estavam tomando vinho e cerveja até hoje. Opa, comendo pizza, Alonso, meu amor. Então, em 2012, bateu na trave também. Então, assim, eu costumo dizer que do período, eu cobri Fórmula 1 em loco todas as provas, exceção a 1, 2, 3 por campeonato. O campeonato foi decidido, aí não manda para o último e tal, mas de 2004 a 4 eu peguei na metade, de 2013. Pô, eu vi Hamilton, eu vi Raikkonen, o Alonso é o maior que eu vi. Hoje, acho que a discussão fica um pouco vazia quando a gente vê o Hamilton com 6 títulos e o Alonso com 2. Né? É difícil defender o Alonso, porque essa característica dele que ferrou ele vem no pacote. Você não pode tirar, não, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. e não dá. Agora, para mim, ele é um monstro. E aqueles campeonatos de 10 e 12, se ele leva um só, a gente já estaria falando de um dos maiores conquistas, porque o carro da Red Bull era um carro melhor. Agora, o que eu acho que muda, agora a discussão focando no Vettel, é assim, o cara é tetracampeão e isso é indiscutível. Isso é para sempre. Mas eu acho que a gente, com esse episódio da Ferrari, ele já teve um ano com o Ricardo na Red Bull difícil, que parecia assim, foi um ponto fora da curva. A gente tá vendo que não é o ponto fora da curva. Então eu acho que isso, apesar do tetra dele, vira um carimbo, um rótulo de será que os 4 títulos são mais do que ele? Ok, merece ser campeão, ok, merece ser tudo. Mas o cara teve um foguete, fez ali umas lambanças, teve 2 que quase perdeu, mas os 2 que ele quase perdeu tinha um carro bom, talvez um pouco melhor, mas não era aquele domínio obrigatório de vitória. Basta Sim. lembrar que em 2012, 7 primeiras corridas, 7 vencedores diferentes, de 7 equipes diferentes. Isso não. Exatamente, 2012. Só que não foram 7 equipes, eu acho que foram 7 pilotos diferentes de 5 equipes diferentes, algum negócio assim. Porque daí teve Webber e Vettel, teve Button e Hamilton, né, no carro. Mas daí veio Maldonado, acho que foi isso. Maldonado e teve mais alguém. Acho que o Kimi ganhou, com a Lotus. O Kimi ganhou com a Lotus no final do campeonato. Essa vitória do Maldonado fazendo 8 anos hoje. Não é tópico, mas vale aí a menção, a grande vitória de Pastor Maldonado no GP da Espanha. Mas é isso que você falou, né? Aquela época era um pouco mais competitiva em termos de possibilidade de vitórias diferentes do que hoje em dia, ou até mesmo nos últimos anos. Só que a gente teve aí alguns momentos nos quais o Vettel e a Ferrari meio que se postularam como um eventual concorrente direto ao título para Hamilton/Mercedes. A gente lembra 2018, vamos pegar ali aquela sequência, né? Fim de 2018, começo de 2019, que foi tida como a grande sequência de erros de Sebastian Vettel. Eu acho que isso talvez tenha maculado também o legado do Vettel no que tange aí a visão que os ferraristas vão ter dele no futuro, além da questão do Leclerc propriamente dito. Como é que você vê essa questão dos erros sucessivos? O quanto isso foi impactante para que o Vettel tenha entrado num declínio tão grande, vamos colocar assim? Eu acho que é importante. Eu acho que ele vem nos erros sucessivos, vem com um carro que é bom, mas não é uau, e aí vem o Leclerc que ainda para ser a gota que transborda o copo e ainda, sabe, enche o saco, no caso dele, né? Então, eu acho que isso é difícil a gente
tentar entender, a gente tem aí o Longo escrevendo aqui, que foram 8 vencedores de 6 equipes diferentes ao longo do ano. Mas eu lembro do começo especificamente, tenho quase certeza que foram 7 diferentes, 7 pilotos diferentes, aí eu não sei se de 5 ou 4 equipes. O que mostra um campeonato que dava para ganhar. Assim, por mais que a Red Bull no fim cresce, mas o Alonso estava ali no bolo e tal. Então, mas mesmo que a gente fale, pô, é verdade, o cara teve ali entrou numa espiral, e isso grandes campeões têm. Assim, grandes campeões têm ali um choque mental que afunda isso na luta. Você vê MMA, o cara ganha 20 lutas sem perder, toma um nocaute, daí ele perde 2, 3 em 4, sabe? Isso acontece. Qual que é a diferença dos parrudos, campeões parrudos da Fórmula 1? Mesmo que tenha ali o choquezinho, o fio desencapa, o cara levanta e, sabe? Você não vê com frequência esse tipo de espiral. E do Vettel, a gente, bem ou mal, tem alguns exemplos. A gente tem tudo bem que quando ele perde do Ricardo, ele vem de um tetracampeonato e aí foi um ano que a Red Bull não tinha um foguete. A gente pode até falar, quer saber, cara? O cara ganhou 4 e deu uma desestimulada. E o Ricardo é bom, eu não tô falando um pangaré. Beleza, isso não faz dele um terrível. Aí ele vai para a Ferrari, tem erros numa quantidade um pouco maior do que grandes, as lendas, né? E numa sequência muito particular, né? Exato. E errando e do nada começou a errar um monte. Então, se você pergunta para mim, pô, o Vettel foi um fiasco na Ferrari, eu não acho que ele tenha sido um fiasco. Mas ele atingiu as expectativas de uma equipe que contrata um campeão para mudar a curva dela, que era uma curva de jejum e ainda não atingiu as expectativas. Então, assim, fiasco não foi, que eu acho a palavra forte. Eu acho que fiasco é uma vergonha absoluta. Eu faço uma distinção entre a palavra fiasco e a palavra decepção, decepcionante. Então, eu acho que ele foi decepcionante, sim, mas não foi um fiasco, né? Assim, que vergonha. Já o Alonso, mesma coisa. O Schumacher foi contratado, penou, ganhou. Legal. O Alonso foi contratado, penou, não ganhou. Mas, pô, ele bateu na trave 2 vezes, que, poxa, tem ali um monte de coelho da cartola que ele tirou. Então, para mim, o Alonso, embora sem o título, não foi decepcionante na Ferrari. Foi especial, foi espetacular. Mesmo com a rota de colisão lá dentro da Ferrari, é um outro problema. Agora o Vettel não. O Vettel foi, para mim, decepcionante. Você citou o peso semântico, por assim dizer, da palavra fiasco. E isso me remeteu muito àquele comentário inicial que você fez da trajetória do Alonso. E quando você falou disso, eu pensei em algo que você falou agora, que é a questão do Schumacher. O Schumacher igualmente penou, muitas temporadas de penura propriamente dita na Ferrari, até que ele conseguiu, com base em toda a estrutura que ele mesmo, Schumacher, montou, fazer com que a Ferrari vingasse de 2000 em diante. Vamos bater um papo no seguinte sentido. Quanto que esse turning point é determinante para a carreira de um piloto? Porque o Alonso não teve esse turning point que se esperava dele, especialmente em 2012, eu acho, e o Vettel agora também não teve esse turning point. E não sei se na avaliação dele, próprio Vettel, esse turning point seria justamente em 2019, que o carro da Ferrari prometeu muito na pré-temporada. O que se viu na primeira metade de 2019 foi uma Mercedes completamente dominante, e quando a Ferrari de fato começou a dominar, o Leclerc já tinha meio que engolido o Vettel. Como é que é essa questão do turning point para um piloto multicampeão, que era o caso do Schumacher, era bicampeão do mundo pela Benetton em 94, 95, o caso do Alonso também bicampeão pela Renault em 2005 e 2006, e no caso do Vettel, tetracampeão entre 2010 e 2013. Então, eu acho que esse é o ponto para avaliar quase todos os grandes campeões. E até mesmo aqueles quase campeões podiam, de repente, ter beliscado um. É isso, é o clique. Esse clique basta ver no Heroes, do motorsport.com, o filme lá que mostra muito o Schumacher, como foram os anos de 96, 7, 8 e 9. Assim, a pressão do Schumacher, a batida dele no Villeneuve, que ele foi detonado na Itália, ele dá uma coletiva para os italianos pedindo desculpa do erro e tal. Eu acho que esse clique, cara, vale para quase qualquer um. E ele tem diferentes motivos. Por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que sem Copersucar, o Emerson Fittipaldi teria no mínimo mais um título, para não dizer 2. E assim, fácil. E talvez, fácil não, mas vocês entenderam, assim, não é uma viagem.
Pum. E qualquer um. Até porque o Hunt foi campeão em 76, né? Pô, o Emerson, uma lenda. Ele optou, ninguém, até onde eu sei, ninguém colocou uma arma na cabeça dele, ele optou, foi lá e pum, aconteceu. E aí ele tomou um rumo. O Schumacher é aquilo. 94, 5, aí vem 96, 7, 8, 99 acidente, já dava para ganhar 99, porque o Irvine quase ganhou, o Schumacher sem um acidente, dá para imaginar que ele teria ganhado. Meu, e se 2010 não rola? 2010 não, se 2000 não rola, aí de repente começa a virar esse casamento Alonso e Ferrari, é o dedo na cara, tal, mas aí entra o sim em jogo, ganhou, ficaram felizes e aí virou o rolo compressor. Eu tenho a tese, eu tenho não, acho que muita gente, mas eu costumo falar isso e vi isso muito com massa, piloto quando sobe no pódio e depois 2, ganha uma corrida e percebe que dá, ele fica mais rápido imediatamente. Aí você fala, ok, o Maldonado ganhou uma, não ganhou mais. Heikki Kovalainen, tudo bem, existem as vitórias meio acidentais. Aquela corrida do Kovalainen, ele não ganha nunca na Hungria. Teve o Massa quebrando o motor nas últimas voltas, o Hamilton teve algum problema, que eu não me lembro qual foi, se furou o pneu. Ele ganhou, palmas pra ele, não tô tirando mérito, mas ele não deu esse clique, beleza. Mas o cara vira. E isso é uma coisa que uma equipe também vira. Assim, a Renault, quando ganhou com o Alonso, ela vira outra equipe. Porque isso muda mecânico, muda engenheiro. Então é o que você falou. O turning point, o momento da virada que acontece em situações pontuais, não é simples, né? Na concepção de um campeão. Uma coisa é um eventual na corrida. Nossa, que sorte que eu dei. Furou o pneu do cara, eu ganhei uma corrida. O cara ganhar em 20 corridas o campeonato, precisa ter muita coisa. E não deu para o Alonso, então não rolou essa chavinha. Porque é isso, se ele ganha 2010, ele cresceria, a Ferrari cresceria, e o Vettel e a Red Bull não teriam dado provavelmente aqueles tirão imediatamente. Não estou dizendo que não ganharia. Os caras, mas quando ganha, muda o status, muda o astral, muda a energia. E isso faltou, no caso da Ferrari com os dois, para ambos os pilotos. Uma série de fatores, né? Uma série de fatores tem que encaixar para de fato o projeto dar certo, e uma questão de estrela também, por assim dizer. Mas você citou a questão de que a estatística não é tão preponderante, porque a gente tem que fazer uma série de ponderações. De todo modo, acho que vale a gente citar aqui alguns números gerais da Ferrari propriamente dita, não só da comparação entre Vettel e o próprio Alonso. No caso, pilotos com mais GPs, Schumacher 181, Kimi Raikkonen 152, aí Felipe Massa com 140, Rubens Barrichello com 104. Logo na sequência a gente já vê o próprio Vettel e o Alonso. O Vettel com 101 e o Alonso com 96, só deixa eu confirmar aqui, exatamente, 96 GPs de Alonso. Então aí o Alonso com alguns GPs a menos, 3 vitórias a menos e batendo na trave de maneira mais efetiva. Eu acho que isso é consenso do que o Vettel fez no período dele na Ferrari. Aliás, essa é uma pergunta boa, a gente já está chegando à parte final aí da nossa live. Quando que você achou, Felipe, que em algum dado momento o Vettel poderia, de fato, bater na porta do Hamilton e colocar a cara a tapa no que tange a disputa ao título? Pela Ferrari? Exato. Cara, 2008? 18, perdão. Foi 2018 e quando começou a dar aquela sucessão veio aquela sequência ali de erros, de azares, aí eu falei, sei não, hein? Aí eu comecei a imaginar que para ele ganhar precisaria ter realmente aquele carro dominante. É importante dizer, isso era o jogo mental do Alonso. E o Vettel já falou sobre isso. O Vettel falou, acho que há uns 2 anos, a gente fez até uma nota no motorsport.com, uma coletiva sem o Alonso, ou o Alonso ainda estava na McLaren, e ele meio que falou assim, eu sei que o Fernando nunca foi muito comigo. Nunca. E é verdade, o Alonso fazia parte do trash talk, do jogo mental dele com o Vettel, diminuindo. Assim, ele deixava muito claro que o Hamilton ele respeitava como um igual, o Hamilton, e o Vettel não. Isso naquela época já de Red Bull, Ferrari versus Red Bull, ele contra Red Bull. Tudo bem, ele fazia aquilo para talvez fazer o Vettel cometer... Desestabilizar. Exatamente. Pô, o Vettel vai fazer alguma merda. E daí ele ficava fazendo isso. Mas eu de verdade acho que ele pensa isso. E talvez não seja o único. O Hamilton talvez pense isso, que é aquela coisa. Acho que todos esses grandes se acham melhores do que qualquer um. Mas o Alonso com o Hamilton, o Hamilton com o Alonso, é aquele, eu sou melhor que esse cara, mas se eu vacilar, esse cara me engole. Eu não acho que eles têm essa mentalidade em relação ao Vettel. Eu acho que eles acham bom, acham rápido, mas assim, no mano a mano, meu amigo,
eu só com esse cara. E eu acho isso. Se você me perguntar, 2018, e mesmo assim nunca vi muita convicção, não nele. Repito, no casamento, ele Ferrari versus Hamilton Mercedes. A gente está vivendo, para mim, o período mais os números mesmo mostram, o período mais hegemônico da história, o que é uma pena. A Fórmula 1 precisa dar uma renovada, um refresh. Então, assim, foi decepcionante o Vettel na Ferrari? Foi, porque ele cometeu mais erros do que eu imaginava. Mas, sinceramente, você podia botar Jesus Cristo nessa Ferrari, eu acho que a chance de alguém ter sido campeão é muito pequena. Muito pequena. Mesmo o Alonso, como eu disse, tirou vários coelhos da cartola, mas ele peitou uma Red Bull, Vettel, que era um degrau abaixo de Mercedes Hamilton. Fazendo aí uma escala, então, Schumacher, a gente pode certamente colocar como sucesso total, Alonso como decepção e Vettel como fracasso, você diria assim? Fracasso é decepcionante a missão, porque ele tinha a missão de levar a Ferrari ao título de volta, assim como tinha o próprio Alonso. Qual que é a diferenciação entre os dois em termos de escala? Não, a escala claro, é essa. O Vettel ainda tem um ano pela Ferrari, mas é um ano que vai ser completamente atípico e a gente não tem nenhum indício de que a Ferrari de fato vai poder brigar por algo. Então, como é que... a escala é essa, sem dúvida. E eu vou colocar mais um degrau, mas a escala é essa. Schumacher, gênio, sucesso total, mission accomplished, sabe assim? Com louvor. Alonso, medalha de honra ao mérito, fez o que deu para dar, sabe? O exército dele perdeu a guerra, mas ele voltou e a rainha meteu uma medalha no pescoço dele. E o Vettel sai como bem decepcionante. Mas olha como a vida é curiosa. Vamos pegar o Raikkonen, que faz parte desse contexto. Chegou sem ser campeão, mas com a alcunha de esse cara vai, esse cara é diferente. Pega a carreira dele na Ferrari. A carreira dele na Ferrari é bem mais ou menos. Só que o cara foi campeão. De cara, primeiro ano dele, o campeonato meio aos trancos e barrancos, uma confusão do cacete. Pum, campeão. Acabou, não tem discussão. Você vai falar o quê? Que ele foi mal na Ferrari? O cara foi campeão. Aí depois ele perde pro Massa, sem essa lorota de mas ele perdeu a motivação. Porque se for assim, já também não é um super-super. Não tô falando de super-super. E o resultado não tá nem aí para motivação. O resultado é o resultado em si, né? E eu acho que quem fala isso diminui muito o trabalho do Massa. Porque o Raikkonen, quando eu fui para a Finlândia fazer matéria com a família dele, ele era líder do Mundial. Aquilo foi em maio. Sim. Ele ganhou corrida no começo do ano, começou bem. Se depois deu azar, fez uma besteira, foi do jogo. 2009, quando o Massa se acidenta na Hungria, tava uma sova do Massa. O carro era ruim, mas estava 24-10. Aí ele sai, volta, divide a equipe com o Alonso e com o Vettel e toma pau sempre. Então pensa, ele ganhou do companheiro dele uma vez na Ferrari. Uma vez. Foi campeão. Eu vou falar o quê? Acabou, cara. Acabou. Ganhou o título, acabou a conversa. O Alonso tirou o coelho da cartola, detonou tudo que é companheiro. Ele não ganhou. Acabou, entendeu? Na festa de 50 anos da Ferrari, quando puserem no palco os campeões, tá lá o Raikkonen, não tá Alonso. Se você perguntar quem foi melhor, quem tirou mais coisa da cartola, o Alonso tirou mais que o Raikkonen. O Raikkonen é campeão, acabou. Entendeu? Ficar aqui é o lunático, é o Don Quixote lutando como um inivente, entendeu? Por isso que a Fórmula 1 é apaixonante e tão complexa. Mas isso aí que você falou da questão dos companheiros é bem interessante, né? Porque o Alonso, ele ficou 4 anos na Ferrari e ganhou de todo. 4 anos, vamos lá, 2010, 11, 12, 13, 14. 5 anos na Ferrari e ganhou de todos os companheiros de maneira completamente dominante. Não foi o caso do Raikkonen e a gente viu agora o Vettel. Eu acho que dá para dizer um pouco isso, sim, nessas palavras que eu vou colocar. Ele tomou pau do Leclerc, tendo em vista o contexto. O Vettel estava na equipe já 5 anos de Ferrari e veio um cara com 1 ano de Fórmula 1, veio de uma equipe de fundo de grid, que de fato a Alfa Romeo é uma equipe de fundo de grid, e foi lá e superou. Para encerrar aí esse debate, como é que você avalia essa derrota do Vettel para o Leclerc em termos de ponderação? Foi um pau, como eu coloquei? Foi uma derrota tênue? Como é que você acha isso aí? Eu acho que foi assim, a matemática não sugere um pau. Houve Exato. equilíbrio. Né? A matemática não sugere um pau.
mas foi uma derrota categórica, vamos dizer assim. Estamos falando de um cara que acabou de subir, segundo ano na Fórmula 1, acabou de vir de uma equipe menor, novo, em um ano que eles tiveram carro. Se dissesse assim, a Ferrari foi a quarta força, eles lutavam para ser o 8º e 10º. Ok. Leclerc com tesão lá no alto, molecão, e vai estar, quer saber, dane-se. Ok, não estou dizendo que eu acho certo, mas não. Justificável. Eles tiveram carros que em momentos pontuais, eles tiveram o carro que em momentos pontuais foi o melhor em algumas pistas. Era um carro que em uma volta era muito rápido, tanto que o Leclerc foi o piloto com mais poles no ano. O Vettel não chegou perto dele em nenhum desses contextos. Sabe? Eu não acho certo que decidiram no Canadá. Aquilo pode ter sido realmente um impacto. Vettel naquela draga, Vettel querendo sair no fundo do poço. Se ele ganha no Canadá, de repente dá essa turning point que você falou de momento. Ufa, vou tirar esse momento. Mas não teve. Então para mim, foi uma derrota pro Leclerc, embora a matemática não tenha sido... Eu vou até ver aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar. Mas a matemática, vamos lá. Hamilton campeão, Bottas, Verstappen, Leclerc 264, Vettel 240. É a diferença de uma corrida. 24 pontos. É a diferença de uma corrida. Mas, mas de resultados em geral, de approach, vai o Leclerc ganha Monza, é uma derrota categórica. E se você está pegando um grande piloto, que vem um new kid on the block, ela é acachapante e poucas vezes vista em relação a um campeão receber um outro. Então assim, mas o Senna chegou na McLaren e ganhou do Prost. Legal, o Senna um gênio, o Prost um gênio. Mas, aquilo foi um pau de foice. Não estou diminuindo o título do Senna, mas porque tinha descarte, era a regra do jogo, beleza. Mas na pontuação geral, o Prost até somou mais pontos. Então, o Senna é um monstro que chegou na McLaren com um campeão como o Prost, peitou de cara e ganhou. E o Prost não é nenhum lixo por ter perdido, pelo amor de Deus. Agora, o Vettel, nesse caso, com a chegada do Leclerc, campeão, foi uma derrota categórica. Do Prost, em relação ao Senna, não foi assim, tentando traçar um paralelo de situações. O Senna também não estava no segundo ano, mas assim, fazendo essa ressalva, foi um pau, uma palavra, tomou um pau. Pau, acho que não, foi derrota, dá para definir como derrota categórica. Bom, pessoal, tá aí o nosso debate sobre o legado do Sebastian Vettel na Ferrari. A gente falou sobre se o Vettel será visto ou não como um grande fiasco do time de Maranello. Também comparamos a situação dele com aquilo que foi vivido pelo Alonso. Falamos sobre se Alonso foi ou não foi melhor que o Vettel, mas agora a gente quer a sua opinião. O que vocês acham? O Vettel vai ser visto como um grande fiasco no futuro? Ele ainda vai conseguir fazer alguma coisa pela Ferrari aí nessa temporada 2020, impactada pelo coronavírus? E o Alonso, de fato, foi melhor que o Vettel? Foi pior? O que vocês acham? Deixem a sua opinião aqui nos comentários abaixo e não se esqueçam. Deem também a sua curtida, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!